Eu mandei convite aí pra Neida, ela tá aceitando. Ei, amiga! Ei, boa noite. Boa Tudo bem? noite, querida, tudo bem? Primeiro eu quero te agradecer já por você ter aceitado esse convite, ter aceitado, né, até mesmo se expor aqui, falar sobre o seu caso, né? É, Primeiro eu já quero, além de te agradecer também, te dar o parabéns por tudo que você está passando. E a gente vai, e nós vamos falar bastante sobre o seu caso aí. Eu quero entender muita coisa. Espero que você tenha aí, eu não sei se você tem, se você separou aquela carta do consulado, a tradução que você fez. Tá por sim, aí? eu tenho carta Tá aqui aí, tá aí, de tá aí. 2018. Sim, A gente vai contar tudinho, vamos contar tudinho. E a primeira coisa que eu quero que você fale, Neide, só se apresenta, fala o seu nome por enquanto, e de onde que você é, tá bom pra gente? ok. Meu nome é Neida, Neida Picanso. Eu sou de Manaus. Manaus, gente, ela tá E, uma hora antes de mim. de Uma hora diferença, antes aqui é de mais mim, de cedo. diferença. Ela tá com o mesmo horário que o meu esposo em Miami, o meu noivo em Miami. Sim, da Flórida, né? Da Flórida, isso, o mesmo horário. Vamos lá, gente. Vamos começar entendendo primeiro como foi a primeira vez que você deu a entrada para o K1. Conta para mim a sua. Vai ter momentos que eu vou te interromper, então você pode ir falando devagarzinho, porque eu vou te interromper para entender e para eu fazer outras perguntas em cima daquilo que a gente precisa entender. Então conta pra gente como que foi aí a sua primeira entrada no visto K1. Sim, vou começar. Eu conheci o ex, né? Foi em maio de 2017. Em julho ele veio me conhecer aqui em Manaus, né? E aí depois ele veio a segunda vez em outubro. Inclusive chegou no dia do meu aniversário, dia 5 de outubro de 2017. E aí ele resolveu, quis casar. Ok, eu aceitei, né? E aí a gente começou a fazer toda a preparação dos documentos, enfim, resumindo. Ele deu entrada no visto K1 dia 25 de outubro de 2017. Sim, então você deu É, entrada 25 de outubro de 2017. E nessa época, como que estava o tempo de processamento? Lembrando, gente, 2017 antes da pandemia, né? Nossa, estava muito longe de pandemia, né? Meu NOA 1 foi do dia 30 de outubro de 2017, ou seja, 6 dias, Seis contando do dias dia depois. 6 dias seis depois dias que você enviou. depois, eu já estava com meu NOA 1. E meu NOA Sim, 2 foi dia 2 de maio de 2018. que deu mais ou menos quantos meses foram? Ahn, Tava em torno de 5 a 6 meses na época, né? em torno de foram 6 meses, né? 6 meses e aí, beleza. Você pegou o Noan 2. Para quem não sabe, o Noan 2, gente, é quando você recebe a notificação que seu visto foi aprovado, seu visto não, seu processo foi aprovado de análise e eles vão passar para a próxima etapa, que é gerar um número de protocolo para sua entrevista vir para o Rio de Janeiro, que a gente chama de RDJ, o famoso RDJ, que é gerado pelo NVC. O NVC ele é responsável pelo pré-processamento de visto. Tá? Ele é responsável pelo pré-processamento de visto. Então, foi gerado o seu RDJ. Isso, E NOA nessa 2 do dia época, no ano 2 no dia? 2 de maio de 2 de 2018 e maio. o RD, E o e o RDJ. RDJ foi dia 30 de maio de 2018. Gente, vocês têm noção do que é isso? 2 de maio para o dia 30 foi muito rápido. Muito rápido, Entendeu? muito rápido. Ele virou também muito rápido, Sim, quando a gente ele fala virou virar, gente. Obrigado, red. tá, gente? Quando ele fala virar, read, read. E quando a gente fala virar, na verdade, é que veio para o Rio de Janeiro e já estava autorizado para fazer Seis entrevista. dias. Seis Com dias. 6 dias, gente. 5 de junho, isso, de 2018. Gente, você sabe quanto tempo que demora agora? Em torno de 30 dias. De 15 a 30 dias para gerar o RDJ,
E agora que está sem o backlog, demora mais 30 dias para vir para o Rio de Janeiro. Entendeu? Tá Então, aí a complicado. gente sabe que a gente tem que o nosso RDJ a gente precisa ter em média aí 4 meses para poder fazer a entrevista. E nessa Uhum. época, como estava o seu relacionamento? Bem, aí ele perdeu o emprego, né? E Sim, entrou em crise financeira, não estava sem condições de voltar aqui, né? Em Manaus. E aí começou, ele teve depressão e tal, e o relacionamento veio, começou a cair o começou a relacionamento, cair. né? Você tinha Começou a visto ele cair quantas vezes em nessa todos os época? sentidos, 2 vezes, em todos os sentidos, né? O Duas nível de vezes. conversa, de atenção, então caiu tudo. E eu fiquei tentando ali, Alimentar o tipo, relacionamento, tentar ver como estava o relacionamento, né? eu fiquei tentando ali segurar, Você, né? Tipo, você percebeu qual foram os sintomas, as diferenças as indiferenças que você percebeu nele até o ponto que você soube da situação que a gente vai falar daqui a pouco. ah, pelo nível, tipo assim, de comunicação. A nossa comunicação era constante, era diária, era no horário de trabalho, a gente mantinha a comunicação sempre, sempre, sempre. E depois foi diminuindo. Diminuindo, Chegou ao diminuindo. ponto de a gente se falar por e-mail, não mais pelo Sério? WhatsApp. Meu Sério. Deus do céu. Eu gostava muito, né? Eu acho que eu Aham. não sei. Eu gostava muito dele. Eu não sei ele, eu acho que não. Não, E claro, claro. Não, para ele fazer o ou que, seja, o que a gente sabe que vai falar é. Então, o que vamos aconteceu resumir em a si? Para história. acabar, Vamos o resumir. que aconteceu para Vamos resumir. Ou seja, ele me traiu, ele já tinha uma outra pessoa, né? Eu fui bem, uma amiga minha falou para mim o seguinte, olha, chega para ele e pergunta se ele já tem. E eu não queria fazer há muito tempo essa pergunta, né? Se ele já tinha, É porque porque a eu tinha gente, medo. assim, às vezes a gente sabe e tem medo da realidade. Isso é normal. E não é culpa nossa, mas é sempre porque a gente ama. É É. verdade. E aí eu cheguei e, na real, cheguei e perguntei, né? E aí ele disse que sim, que era foi uma. Inclusive, essa pessoa, essa mulher, né, Sim. americana, curtia as nossas fotos no Facebook, no Nossa. Instagram. Ela curtia a gente, as nossas fotos. Ela já era É, e seguidora de aí vocês, no caso, já sabia. já era. Mas Ela antes de já, você. ó, Já estava de olho. ela Mas já. antes de você saber dessa situação, você me relatou uma coisa, uma atitude que você tomou junto ao ISCIS para não fazer a entrevista naquele momento. Porque até ali você acreditava que era mais problema financeiro. É, E aí, o que uhum, você fez? Porque a gente só tem 4 meses para agendar. O que você fez é. para fazer essa entrevista depois? Eu enviei um e-mail para o consulado pedindo uma extensão por motivos particulares, né? Eu não É, citei os motivos, eu só falei que era por motivos particulares que eu queria uma extensão extensão do do prazo. O2, do Do prazo do prazo. O2. Mas Eles aí me você, concederam. mas você enviou para o consulado do Rio ou para o ISIS? Não, para o consulado do Rio de Janeiro. Você enviou direto para aquele e-mail Immigration, Rio, que todo mundo envia, né? E a gente sempre tem a mesma E eles me resposta. responderam imediato, que sim. E hoje eles estão Aí mandando aquela resposta automática que demora 10 anos para poder mandar uma resposta. nossa, aquilo me deixou muito, muito louca, cara. Nossa, mãe. Então, e aí, quando foi em novembro, Você, aí nesse período, eu você sempre só querendo achava que. manter, E você salvar só ali a achava que era. situação E que você não só era para achava que era ser, né? emprego, né? Você só achava É, que era eu, financeiro naquela época, né? Você pediu é, só uma vez a extensão? não, eu pedi 2 vezes do Você pediu consulado, 2 vezes. Isso, duas mas vezes eles me assim, concederam. mas quando você pediu as 2 vezes, uma pergunta que eu tenho, que eu gostaria de fazer é relacionada ao seu noivo, né, da época. Quando você Uhum. pediu a primeira vez, ele sabia que você ia pedir a extensão ou não? Sim, sim, você sabia, As duas sabia. vezes? As duas, tudo era comunicado. Eu não fazia nada
por mim. sem Até agora com comunicação o com ele. meu atual noivo, tudo que a gente vai fazer é sempre ali Assim, comunicado. Assim, comunicado. mas o que é mais interessante dessa primeira parte sua é que você chegou a agendar a entrevista. Sim, eu Chegou a agendei, eu agendar. paguei. Olha, Você. eu tava tão louca. Eu paguei, eu comprei o bilhete do voo. Ah, eu fiz isso, gente. Nossa. Né, eu Não, fiz. isso é normal, Eu a gente queria. acreditar, era acreditar, mas Deus abençoou você demais. Já Eu agora. paguei a taxa, mil, acho que deu 1.000. Naquela época o dólar não estava tão alto, né? Tão alto, Eu é paguei verdade. e paguei mais 1.000 e pouco do voo. Do voo. Para salvar, para ver se Para você amenizava tentar. alguma coisa, o lado Porque às vezes. financeiro. Porque Mas, gente, assim, eu não faço mais isso. De jeito não, nenhum. porque o que acontece, gente, ó, relacionamento, a gente que tem esse relacionamento à distância, é muito complicado, sabe? E sempre quando chega perto dessas tomadas de decisões, são os momentos que a gente tem mais conflito com os nossos noivos. Eu, pelo menos, quando estava chegando perto do Todd voltar para os Estados Unidos para poder esperar eu ir, a gente brigou, a gente briga dali, chora de lá, a gente começa a entender tenta começar a entender que é um estresse, alguma coisa assim, e às vezes pode camuflar um sinal, como por exemplo desse que era traição. A gente acaba achando que é o estresse do relacionamento por causa que está perto do visto, né? A tomada de responsabilidade do noivo de trazer alguém e ser um suporte É, financeiro, né? E a gente começa a tentar achar alguma coisa para se encaixar nessa situação. Isso é normal, uhum. né? E aí, você agendou a sua entrevista. Quando foi Sim, que estava agendada a sua entrevista? em novembro, aí eu pedi, em Depois novembro da de segunda extensão. A segunda foi em novembro de 2018. Aí eles me concederam até janeiro para fazer a entrevista. E aí Janeiro de você agendou para 2019. quando? E você agendou Janeiro para de quando? 2019. Janeiro de 2000. Janeiro de Acho que foi pro 2019. dia 15 de janeiro de 2019. Isso, 15 de janeiro de 2019. Sim. E você chegou aí nessa entrevista? Não, eu não fui porque já tinha Já tinha acabado. terminado, já tinha acabado. Vocês terminaram quando, mais ou menos? Lembra? Não tinha acabado assim. Até janeiro eu não sabia que ele tinha uma outra pessoa. Eu vim saber, sabe quando? Maio de 2019, Nossa, entende? mãe do Mas céu. ele já tinha uma outra pessoa. Eu não sabia. Gente, assim, E só ele por me falou isso por curiosidade. e-mail. Ele me Ah, ele falou isso falou por por e-mail. e-mail. Eu ia perguntar isso. Como ele te Eu falou? perguntei. Uma amiga minha falou assim, não, pergunte. Ela via o meu sofrimento. Então ela disse, pergunte para ele, Claro. faça para ele essa pergunta. Aí eu fiz. Mas eu também, assim, demorou um tempo para eu Para ter fazer essa pergunta coragem de para ele. fazer, é verdade. Ter coragem. Porque quando a gente sabe que perdeu de vez, né? Porque Então a gente. a gente que está na situação, a gente não quer enxergar, mas quem está por fora tem uma outra visão, né? É Então, verdade, é verdade, é verdade. E aí, você não foi na entrevista. não fui Você na não foi entrevista. na entrevista não foi no dia 19 de janeiro, né? Que você falou Janeiro. média. Você não Uhum. foi na entrevista. Tudo bem. Agora a gente começa, nós vamos começar agora a segunda parte dela, que é quando ela vai conhecer o noivo dela e dar entrada na segunda parte. Mas antes de a gente falar da segunda parte da história dela, pessoal, olha só. Até o final de outubro ainda, a gente ainda tem a assessoria do visto K1, tá bom? Então, se você vai precisar fazer assessoria aí, quer tirar dúvidas, a gente tem assessoria de videochamada, também tem assessoria da petição inicial. Uma parte dos valores da assessoria é voltada para uma ONG chamada ONG Sociedade Plural, tá? Então, lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, pesquisa no YouTube de vocês, no Instagram de vocês, @Sociedade Plural. É o pessoal lá da comunidade do Lixão, tá bom? Aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, uma parte da assessoria é destinada sempre para essa obra de caridade. Se você quiser ajudar também diretamente eles lá, eles não têm nem banheiro e para eles conseguirem mais verba da prefeitura, para eles conseguirem verba da prefeitura, nem para conseguirem mais verba, para eles conseguirem verba da prefeitura, eles precisam da licença. E a licença só vem se a vigilância lá for no local. E se não tiver banheiro, eles não conseguem ter o alvará para operar dentro da comunidade. Então, gente, por favor, ajuda lá, dá uma força.
tá rolando uma rifa lá deles, de uma camisa do Flamengo, tá? E mesmo que você não seja flamenguista, é R$ 20. Ajudando com R$ 20, você já faz muita coisa, tá bom? Gente, vamos continuar agora aqui com a, com a, com a entrevista, tá bom? Então vamos lá. Você conheceu o seu noivo quando? O seu atual noivo? O seu Sim. atual. Você terminou? É, Não foi na não, entrevista? sim, não foi Foi. na entrevista. Eu recebi a carta, lembra? Eu recebi a carta uma carta do consulado. A carta dizia o seguinte, que estava negado qualquer pedido meu. Se eu quisesse fazer a revalidação, né, para marcar uma outra entrevista, ele teria que enviar uma carta para o consulado, né, aquela carta lá dizendo que tem a pretensão de casar, né? É aquela Sim, carta lá, a carta do noivo. Ele teria sim, que enviar para o consulado, né? Ele falando que queria casar. sim. E Aí você. E essa carta você recebeu quando? Depois de quanto tempo que você não foi na entrevista? Você lembra, mais ou menos? a carta chegou, acho que dezembro, ela é datada de dezembro de 2018. 18. Peraí, você É, fez a entrevista em 18 ou 19? Você fez a entrevista? Você ia estava fazer a marcado para entrevista. janeiro. Pois é, estava marcado para janeiro de 2019. E a carta chegou A carta chegou tá aqui, dezembro. Dezembro de de 2018. 2019. Ela chegou antes da sua entrevista, no caso. Isso, ela chegou antes da entrevista. Eu acho que se eu fosse fazer. Eu acho que Se você fazendo a fosse carta em tentar fazer a janeiro entrevista, eu já, você ia ter ele teve. que fazer Isso, a carta. Entendi. Essa carta, ela diz entendeu? basicamente o quê? Vamos lá. Ela diz basicamente o quê? Que foi cancelado o visto e que. Aham, qualquer solicitação da minha parte, já, tipo, se eu enviasse um e-mail, alguma coisa, o consulado já não ia mais aceitar. Porém, se ele enviasse a carta dizendo que tinha a intenção de casar, aí sim ia ser revalidado o meu pedido, Sim, entendeu? entendi. Entendi. Aí, basicamente, você conheceu o seu noivo, o seu atual noivo quando? Maio de 2019. Mais de Eu mesmo, 2019. eu mesmo assim, toda quebrada, eu não fiquei. Bom, ele tá feliz, É né? verdade, Ele é procurou verdade, é outro verdade. caminho. Eu não ia Não, com ficar. certeza. Com certeza. Sem dúvida. E aí, em maio de 2019, você conheceu o seu noivo atual e vocês Eu decidiram conheci, dar entrada. eu entrei lá no site de relacionamento e fui procurar Sim, outra pessoa. claro, Simples sem dúvida. assim. E No aí, vocês se coração conheceram partido. quando? Conta pra Na mim quando vocês se verdade, conheceram. na verdade, eu entrei mais por amizade, para conversar, essas coisas. Distrai a Aí, cabeça. maio de 2019. Em julho, ele veio aqui. Praticamente tudo, o outro veio em julho, ele veio em julho. O outro deu entrada Ai, meu em outubro, Deus. e esse deu entrada em outubro. Tudo parece assim, não, tá arrependido, não é nada igual, não. Meu atual é totalmente diferente. Não, é. Tá? Aí, em outubro de 2019, vocês deram entrada. A gente sabe que a pandemia começou em dezembro de 2019 no Japão, 2019. na Uhum, China, perdão. E aí em março tudo parou aqui, né? tudo Em parou. março tudo parou aqui. Quanto tempo agora a diferença que você recebeu do Noah 1 pro Noah 2? O NOA 1 foi por SMS, 4 de outubro de 2019. Ele deu entrada dia 1º de outubro e o NOA 1 por SMS foi dia 4/10. A carta chegou dia 10/10 de 2019. Ou seja, foram 10 dias para o NOA 1. 10 dias. Porque ainda estava no 10 início da dias. pandemia. E o Noah No início 2? da... Não, eu tive RFE, porque o abençoado marcou uma questãozinha lá que era não, ele marcou sim, e aí ele não enviou o documento, entendeu? Aí a gente Ah, recebeu a carta RFE. Aí e foi você aí que lembra do que atrapalhou tudo. você lembra o que foi o motivo, qual que era o motivo Lembro específico do sim, RFE? Você pode é, dizer pra gente? ele teve um problema com a ex-mulher dele, né? Ela acusou ele de algumas situações, entendeu? E aí, Ela só que teve uma medida assim, protetiva.
Ela pediu uma medida Isso. protetiva e aí no item que você marca, porque assim, gente, para quem não nunca, para quem ainda não fez, é, para quem não fez ainda a petição inicial, existe um item que fala assim: se você teve alguma medida protetiva, tanto na área civil ou criminal, você e a medida protetiva não é só a que dura o resto da vida, ou ela pode ser essa que dura direto ou a temporária, tá? Então, se você teve alguma medida protetiva, se o seu noivo teve alguma medida protetiva, ele tem que marcar a opção sim. Além disso, de marcar a opção sim, eu sempre. Existe uma caixinha lá embaixo, no próprio formulário, que você pode preencher, escrever ali como que foi a circunstância dessa medida protetiva. O que eu faço com meus assessorados? Eu peço para eles escreverem uma carta de próprio punho, explicando como que foi a medida protetiva, e na corte pegar o recorde, que é o histórico para ver se ainda tem essa medida protetiva ou não nele, e pegar toda a documentação do processo da medida protetiva para anexar junto ao processo. É isso que eu faço para não ter esse problema de RFE, entendeu? E aí ele teve um RFE por causa disso. Isso, aí ele teve que pegar um nada consta, ele foi na corte e pegou um nada, acho que foi tipo É um o antecedente record, criminal. é tipo um antecedente criminal, é o record que a É, gente, que a gente aí pede. ele teve que apresentar e ele enviou. Aí ele enviou a resposta do RFE, abril de 2020, 9 de abril de 2020. O RFE foi de 20 de fevereiro de 2020 e aí Conseguiu em abril. ele solicitou, né, o pedido Uhum. e aí só em abril que a gente enviou. Só que aqui já estava tudo parado no Brasil, abril de Já abril já 2020. estava tudo parado. Mas demorou essa solicitação demorou fevereiro, março, abril. Por que demorou tanto? Porque ele demorou a solicitar e achar o local que deveria solicitar? Ou porque até chegar a enviar para ele, já que não tinha muita gente mais trabalhando, já estava tudo fechado? O que aconteceu? Não, eu não achei que demorou. Ele enviou dia 9 de abril e o meu NOA 2 foi de 13 de maio. Eu não achei que foi Ah, demorar sim, sim, tudo bem então. Aí, depois, tanto, né? quando foi, a aprovação foi a resposta Foi do RFE, 13 de maio. 13 de abril. 13 de De, ma, maio. de maio. Então, E seu RDJ gerou junho ou julho, não é isso? julho de 2021. Mais de um ano. Vamos lá, junho ou julho de 2021. Gente, foi Uhum. agora. É. Ela entrou no Eu sistema de fiz há backlog. 2 anos. 2 anos, de 1º de outubro, fizeram 2 anos de K1. Tá Dois vendo, gente? anos. E a gente reclamando aqui que o É. Noan 2 nosso tá demorando de vocês aí. Toma vergonha, gente. Tô brincando, a gente Eu sabe já que a gente sabia, tá. eu já sabia tudo o que ia acontecer nesse segundo. Ele não sabia. Eu fui orientando ele passo a passo. Claro, você já De sabia tudo, tudo de que ia tudo. passar. De Mas a sua tudo. saga não acabou. A sua saga não acabou por aí, Não, não, minha filha. eu achei que. Pensa numa menina que já sofreu, gente. Pensa numa menina que Não. sofreu, foi ela. Pensa numa menina que É. sofreu, que agora a gente vai contar a saga dela da entrevista. Que Ai, é gente. babado, gente. O negócio é complicado ali na entrevista dela, tá? Eu Então vamos, cheguei na vamos lá. Só muita entrevista, meditação. eu fui no consulado, eu fiz a entrevista dia 19 de agosto de 2000 desse ano, né? Eu cheguei lá, eu tava muito nervosa, gente. Vocês não têm noção de como eu tava nervosa. Eu só pensava no passado, né? Eu achava que ela fosse me questionar algo. Vocês sabem, né? É o segundo K1. Então, o que que passa pela uma cabeça? Né? Ah, Não, vai, ela vai, quer vai cancelar. documento, O pessoal lá no grupo, eles acham, eles vivem ela falando quer que alguma vai ser coisa, negado. ela quer, Vai ser ela negado isso, quer vai ser negado aquilo. Fala, e aí, me isso. conta. E aí, ela fica, aí tá, fez todo o procedimento lá e tal. Aí chegou a parte da entrevista, foi uma senhora muito séria. Gente, as pessoas comentam, ai, a pessoa que me, a minha, a pessoa que me, a consuleza que me entrevistou foi super simpática. Isso. Gente, a minha não foi simpática. Eu não sei se porque eu estava muito tensa,
e a mulher era muito fechada, né? E quando a pessoa é fechada, eu também me fecho, gente, entendeu? Se a pessoa é aberta para mim, fala sorrindo, eu também falo sorrindo. Se a pessoa é fechada, eu me fecho também. Então foi mais ou menos isso, entendeu? E aí ela começou Entendi. a perguntar se eu era casada, se eu já fui casada, se eu já tive outro sobrenome, se eu nunca fui casada. Ela questionou muito meu estado civil. Aí eu fiquei muito encucada com isso. Aí começou o nervosismo. Eu disse, pronto, ela vai já perguntar coisas lá que não tem mais Do nada a ver. é, Aí eu e comecei ela chegou a assim, perguntar do tipo K1 que você assim, tinha dado entrada tipo assim, antes? eu só falei o básico. Eu não falei, teve gente que, eu conversei com a consuleza, ela não me deu abertura para, eu só Não, apenas respondi o que ela me falou. a minha me cortava também. A minha me cortava também. Ela brincava, mas ela me cortava. Tipo assim, quando ela perguntou assim, você já esteve nos Estados Unidos? Aí eu falei assim, não. Aí eu completei, não, porque eu ainda não tenho nenhum visto para poder ir. Aí ela até brincou, agora você vai ter um visto, um visto VIP, não se preocupa não, vai entrar de uma forma VIP. Aí eu fui comentar que eu falei assim, poxa, realmente eu preciso, porque eu queria cuidar dela. Aí já passou para a próxima pergunta. Entendeu? Ela me Não, cortava assim quando. essa não me deu, essa ela muito séria. O sotaque dela muito forte, o português, aqueles microfone terrível. Eu nunca mais quero passar por uma situação. Eu não entendi a gente direito. E por favor, a senhora pode repetir? Eu não entendi. Ai, gente, foi terrível. Eu tava nervosa Tava e suando parece assim, demais. eu tava muito tensa, muito tensa. Eu não conseguia relaxar. Meu Não, de Deus do jeito nenhum. céu. Assim, Meu foi uma Deus. experiência muito ruim. E Traumática, quando ela né? falou assim, aí depois ela dá a folhinha lá que fala sobre violência Calma que a gente vai. doméstica. Ah, tá, da violência doméstica, sim. Sim. Pensei que era Ela você ia falar explica. do RFE. Vai, continua. Aí ela falou, né, que não tinha, que não foi aprovado, não lembro, mas foi uma coisa assim. Eu saí de lá arrasada, muito arrasada, desesperada. Quando ela me deu aquela folha em branco, gente, eu não sabia o que que era aquilo. Eu não sabia. E foi. A minha irmã estava me esperando lá fora, né, do consulado. Eu disse, não foi Só um minutinho, aprovado. amiga. Só um minutinho. Só um minutinho que a gente vai falar sobre isso aí. O que acontece? As pessoas acham que não foi aprovado, mas ela recebeu nada mais do que o 221, que é o processo administrativo de agora que a gente está falando. Mas lá eles dão a carta com aquilo que você precisa completar para dar continuidade no processo. E o que eles pediram para você? Ai, gente, eles me pediram as conversas do WhatsApp. Ela me pediu as conversas do WhatsApp. Só isso. Ela E o que perguntou. você também não Não, tinha, além da conversa do WhatsApp? ela me perguntou assim, como que a gente se comunicava? Eu falei, eu entendo um pouco, eu acho que eu errei aí, não era para ter falado nada disso. Eu entendi ele um pouco e tal, mas eu não falava muito o básico. Eu acho que quando você não fala, você tem que falar que não fala, não tem que falar, eu falo o É, básico. Isso. Eu acho que foi aí o meu pecado na entrevista, entendeu? E aí eu falei, desculpa, a gente se falava pelo WhatsApp, pelo Google Tradutor e tal, e tal, e tal. Aí ela disse assim, você tem. Aí ela me pediu as fotos, né? Aí eu já gelei, porque todo mundo fala, ninguém pediu, ninguém me pediu prova, ninguém me pediu foto, ninguém me pediu nada. Na minha cabeça, assim, não fosse ia pedir também, né? Aí ela disse assim, você tem as fotos? Eu disse, tem, a gente tinha passado férias em Fortaleza, 15 dias em Fortaleza, em julho. As fotos eram super recentes. Aí eu dei as fotos para ela, né? Impressa na folha 4 colorida. Aí ela pegou, olhou para as fotos e me olhou, como se ela estivesse duvidando ali das fotos, entendeu? De mim. Gente, aquilo me deixou mais encucada ainda. Aí eu fiquei mais nervosa. Aí ela então, eu olhou vou e comentar fechou. sobre isso aí com vocês. Gente, olha só. É, para todo mundo que faz assessoria comigo de entrevista, eu falo que a gente monta a gente monta a prova de relacionamento de depois do processo e anexa também com as provas que vocês enviaram antes. Eu sempre monto isso pro pessoal da entrevista. E assim, graças a Deus o meu não pediu, mas o porquê que eu peço isso? Porque a gente não sabe como foi feito tanto a petição inicial da pessoa, que pode ter tido alguma brecha para que isso acontecesse, tá? E também o histórico dela.
Presta atenção no histórico dela. Ela já veio de um K1, que basicamente foi um pouco recente, e já entrou em um outro relacionamento. Tinha tudo para pedir prova. Do mesmo ano, e eu não me toquei. Tinha tudo para pedir prova de relacionamento para ela. Eu não me Entendeu? Tinha toquei. tudo. Tinha tudo para pedir prova para ela. Parece que pedem provas de você não fala inglês ou uma língua comum com o noivo. Então, essa questão de você não falar uma língua comum com o noivo, eles pedem realmente prova, entendeu? Será que aceitam um convite de amizade no Facebook? Ela tem tudo de fotos e dados. Não, acho que não, hein, amiga? Link eles não abrem. Tanto que tá lá na petição inicial que você não pode mandar CD, pendrive, nada disso. Então acho que link eles não mandam. Gente, então assim, é só você analisar o seu histórico. Vou analisar o meu histórico aqui, o meu background, de como eu enviei a minha petição inicial. Ah, o tipo de comunicação que vocês estavam. Gente, a gente fala, tá, conversas no WhatsApp. Mas tem gente que pega a conversa do WhatsApp dizendo só bom dia, oi, e aí, tudo bem? Como você acordou? Essas coisas assim, não, gente. São coisas que provem que vocês têm um relacionamento mesmo. Visão de futuro, aonde vocês vão morar, o que vocês vão fazer, planejamento de casamento. Isso sim prova uma conversa de relacionamento. Não é dizer, bom dia, e aí, dormiu bem, jantou, que não sei o que não sei o que lá. Isso aí é uma conversa com um amigo, entendeu? Não é É, assim que funcionam as coisas. Isso aí eu converso com um é, amigo. Então, por isso que vocês têm que analisar o background de vocês na petição inicial, para vocês entenderem se vocês vão precisar de mais prova de relacionamento ou não, tá? E aí, ela pediu isso e também o seu exame faltou, não foi isso mesmo? isso. Eu fiz a consulta posterior à entrevista. A minha entrevista foi dia 19 e a minha consulta com o doutor Garrido foi dia 23. Então, faltaram basicamente dois documentos. A Dois prova de documentos. relacionamento de conversa do WhatsApp E os exames. e os exames. E os Foram os dois exames. documentos que faltaram. Tá. Uhum. Quando que chegou o seu exame lá? Quantos dias depois da entrevista chegou o seu exame lá? Bom, o doutor Garrido falou no ato da consulta, ele enviou para o consulado na minha frente. Ele foi no Não, computador, mas ele assim, eu tô escaneou, falando, eu tô né? falando mandou na sua frente ali, né? Então deu quantos dias em média? Ah, eu enviei os arquivos, as conversas, né, os Sim, arquivos, dia 25 de agosto. Os exames foram enviados dia 23 e dia 25 de agosto eu enviei os arquivos, os prints e os registros de chamada. sim. Então, Bárbara, a gente vai começar a falar do status dela agora. Quando você chegou, quando você enviou, antes de você enviar, foi a primeira data do seu estado que estava refused, né? Negado. Você lembra Dia quando que foi? 19. Dia 19. 19. Estava Isso. E no negado. mesmo dia eu Beleza. entrei. Aham. No Dia SEAC e viu que 19. estava negado. Negado. Aham. A primeira, a primeira, a primeira, a primeira, o primeiro update, a primeira atualização foi A quando? minha primeira, a minha primeira atualização foi. Ai, cadê minha colinha? Eu fiz uma Gente, colinha ela foi tão aqui. abençoada, foi tão prestativa que ela falou assim: Roberta, eu vou separar todas as datas, vou olhar lá todas as datas, porque é muito detalhe a questão dela. Né? São É. muitos detalhezinhos que foram, e a gente vai entender mais ou menos o caso dela para saber, tá? Ai, Achou mais ou ai, menos? ai. Não, na minha pasta tá aqui, eu misturei aqui em algum local. Fica calmo, fica calmo. Vamos lá, Achei, achei. achou? Tá, a minha Então, o primeira primeiro update. atualização. Não fala da segunda, não, só Primeira fala da update, primeira. Primeiro update. tá. A primeira foi dia 19/8. 19/8. Quantos dias depois da primeira? Não, não, dia 19/8, não. Não, Foi 19 do dia 8, 8/9. a primeira 8 de atualização. setembro. A primeira atualização. Tá, obrigado, Dai. É a primeira atualização. Gente, o que quando a gente fala update? Um update é quando alguém abre a solicitação de visto dela lá depois da entrevista. Então, assim, quando alguém abre lá, vai aparecer que deu um update. Alguém mexeu no caso. Foi a primeira vez. Beleza. Não, Mudou o não, não, status? não. Não, não.
dia 19/8, no dia da entrevista, já estava lá. Então, esse é o seu primeiro. Tá, aí Foi o depois, no primeiro. caso. O segundo foi 8/9, né? Peraí. Aí, 8/9, 19, 8/9, já quase uns 20 dias depois, foi. É, E nesse período foi o período que você mandou tudo que estava faltando. foi. Que eu mandei dia Nesse, 25/8. isso, esse período foi o período que estava tudo faltando. É. Mudou de status? Não mudou. Não Não mudou, mudou. continuou negado. Atualizaram, numa Atualizaram, nova deram update. atualização, 20/9. E não. 12 dias depois. Aí depois de 12 dias, teve mais uma atualização, E que continuou negado. continuou negado, no mesmo status. Eles estavam continuando Uhum. analisando. O que pode Aí, ter dia vinte e feito. dois, Calma, vamos devagarzinho pra gente ir por parte. Aí, quando foi o próximo? dia 22/9, 2 dias depois. 22/9, 2 dias depois. E depois, Dia 23, no outro dia. também não mudou. Não mudou. E Não isso eu mudou. tava aflita. É. Não Já mudou. tava entrando de desespero. Aí a gente já tá fazendo, já tá tendo, gente, quase mais de 30 dias. Mais de 30 dias. E vamos lá, vamos continuar. Teve mais 27/9. atualização? 27 de 24 9. dias depois. Mudou ou não Ou seja, mudou? eles estavam mexendo direto no meu processo. E é esse ponto que eu quero chegar. Assim, não tem lógica. A única coisa que eles poderiam estar fazendo era analisando o porquê que ela teve um K1 com muito pouco tempo de diferença. E eles pediram a prova de relacionamento e o exame que chegou depois juntou mais essa questão. Gente, o caso dela, a gente vai passar as outras partes para vocês entenderem que realmente parecia uma novela mexicana. É, haja coração, meu Deus do céu. Gente, o que acontece? Depois do dia 23, que foi setembro, basicamente, quando teve outra atualização? Dia 27 de setembro. Mudou de status? Não mudou de status. Não Quando mudou. foi mudar de status para você? Desde o dia da sua 15 de entrevista para outubro. 15 de 15 outubro. de outubro. 56 ou 57 dias 58. depois, É. 58 depois da entrevista. Uhum. Isso eu já estava em desespero, já queria pedir meu No, passaporte de volta. Eu gente, ela queria. mandou mensagem para mim. Chora. Oh, meu Deus. Mandou mensagem para Ai, mim. Roberto, Ela falou, desculpa, desculpa. Mas eu amiga, tava eu no meu amo ápice essas do estresse. histórias. Eu amo essas histórias. E assim, obrigado de novo. Os exames dela chegou lá basicamente com uns 10 dias depois quando o exame dela chega no quando o exame dela chegará no consulado. Acho que foi, ela fez exame depois de uns 10 dias, né, da entrevista, né? Quase, não é Isso. isso? Dia 19, E aí eu comecei a o doutor ver. Garrido já manda direto, no caso, né? Gente, É. assim, 56, 57 dias depois da entrevista, quase 60 dias depois da entrevista, O que prazo ela que tá teve, no e-mail, 60 dias, o né? prazo Do que está no consulado. e-mail de 60 dias. O caso dela agora está em documento receipt, né? Quer dizer, agora que eles entenderam que recebeu toda a documentação, mas no dia 15 Sim. ela teve uma surpresa aí, né? Ela teve uma surpresa. De manhã mudou o primeiro status. A primeira coisa, 8 horas da manhã, primeiro a atividade de fazer é olhar o aplicativo. Então eu olhei e eu vi lá que estava red. Red, ok. 8 horas da manhã. Aí quando foi no dia É. 15, no mesmo dia 15, de tarde, À mudou de tarde, aí novo. já mudou. Mudou de Mudou pro novo. quê? Mudou pro. Ah, eu não sei falar. Documento Aplicação, alguma receipt, aplicativo receipt, né? coisa. Que é o É. documento que eles receberam. E agora, na Uhum. verdade, vai mudar para Insud, que né, logo em seguida, que deve ser essa semana aí que deve estar vindo, né? Gente, amiga, parabéns. Ai, Olha, fica calma que desculpa, agora é só Roberto, vitória. pelas noites assim que a gente conversou bastante A gente conversou e você sempre bastante. duas pessoas assim me dão um amigo meu que inclusive é, aconteceu uma situação
pior do que a minha. Vou pedir para ele entrar em contato com você para fazer Aham. live. Ele já Vamos tá lá, ele sim, já tá bom. E sim. ele, assim, ele me deu muito, assim, muita força, entendeu? Ele me deu muita força. Aí logo depois, você, né, que eu te chamei Aham. para conversar, eu queria falar, eu queria desabafar. E aí, nas Gente, noites que a gente conversou e você não, claro, fica super calma. atencioso. Ela falou assim, Roberto, eu vou mandar e-mail pra lá e pedir meu passaporte de volta, porque Eu eu não sou aguento passaporte. mais. Eu vou pedir meu passaporte de volta assim, amiga, calma, já vai sair, calma. Calma que já tá saindo, calma. Entendeu? Ela, não, eu vou pedir meu passaporte de volta, que isso não é possível. Eu falei assim, amiga. Aí foi quando eu comecei a entender o caso Eu fui dela, contar que eu toda a falei. história. Foi quando eu comecei a entender o caso dela, que eu falei assim, peraí, vamos entender isso aqui. Você já deu entrada alguma vez no K1? Ela, já dei entrada no K1. Então, ó, isso aqui já faz um ponto para eles analisarem. Seu exame médico foi enviado depois. Pediram mais conversa do WhatsApp. Então, eles WhatsApp. começaram a montar os quebra-cabeça e realmente dá para entender que eles precisavam de mais tempo. Mas é só para vocês também entenderem, gente, que não é negado. Ser negado é muito difícil ser negado. A questão é que realmente eles vão analisando. Se tiver que depender de mais documentação, eles vão pedindo de mais documentação, até eles conseguirem enviar o seu visto para os Estados Unidos, entendeu? Então essa que é a questão, tá? Vamos agora, a gente vai ler os comentários de algumas pessoas e comentar sobre algumas coisas. Então, gente, pode deixar o comentário aí de vocês, tá? Sobre a situação, ou alguma pergunta que vocês querem deixar, tá? E eu vou voltar um pouquinho aqui. Uh, Roberto, eu sou sua fã, você é um cara de luz, obrigado. Verdade, Val, Sim. parece a história. Parece a história do Visa Journey. Parece a história do Visa Journey, né? Deixa eu ver aqui mais o que. A Jenny falou: dá para fazer uma novela com todas essas histórias. Verdade. Dá, verdade. Dá pra fazer uma novela. A Val falou: ó, a novela mexicana com vários dramas. Sim, muito A, Fa- drama, a, muito drama. Foi muito, nossa, foi muito drama. A Farina Way falou assim, ó, futucana a gata a tua vida inteira, lá no caso, quando seu caso foi pra entrevista. Falaram que essa entrevistadora foi tinhosa, que foi a Val. Gente, mas eu acho que é ela que E, estava com medo da e entrevistadora. essa senhora, gente, ela só pede provas de relacionamento. Ela pediu para outras pessoas que eu saí catando as pessoas que ela entrevistou e eu perguntei como é que era essa senhora. Ah, ela usa óculos, cabelo curtinho, branca e tal. Ah, ela que me entrevistou. Essa senhora, ela deu a folhinha, essa folhinha aqui, ó, para várias pessoas. Acho que ela imprimiu um seio e só foi distribuindo assim, ó, toma, 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 toma. Sangue do cordeiro. Aqui, a Bárbara ela perguntou quando seus exames chegaram lá no consulado, que foi quando você fez o Dia exame 20, do Dr. Garrido. 20, dia 23. 23 23 de quando? 23 de de agosto, agosto. né? 23 de Uhum. agosto. Aham. Tá, deixa eu ver aqui. Dia 15 E eu nem atualizou te pra. falo. Sim. Eu deixei o David tão louco, tão estressado, que ele já achou um advogado na internet do Rio de Janeiro e só a consulta, parece-me que era US$ 250, só uma consulta com o advogado, não sei. Eu sei que ele já estava correndo atrás de advogado. Se fosse negado, ele disse que ele ia no inferno recorrer isso, esse visto. Ele disse que ele ia no inferno recorrer esse visto. Gente, Verdade. Ó, a Jenny poxa, mandou um elogio pra você aqui e falou assim, ó. Só negam se mentir. E você foi super honesta. Parabéns. sim, sim, Ela falando com que tá com certeza. 15 dias. A Oliveira falando que tá com 15 dias e tá no desespero. Gente. Ah, ai, não sei nem o que falar. Ó, é relaxar, é procurar. Gente, eu não fiquei tão assim, estressada, tão assim, sei lá, na época, no ápice da pandemia, que foi aqui em Manaus, janeiro.
o início de 2021 foi terrível Foi aqui. terrível, foi tudo sem notícia, E tudo nem sem. eu não e eu estava todo o tempo mantendo o equilíbrio emocionalmente e tal, não se estressando com nada. Só pirou Gente, agora, gente. Só ficou maluca agora. nem o ano passado, eu vi que fechou tudo, que parou tudo. Eu até assim me desliguei do K1, porque eu sabia Ia que demorar. É, já tinha ia passado por essa demorar. experiência. É verdade. E esses 58 dias aí de negado me deixou tão mais estressado do que tudo Do que que já todo o passou, processo. do que todo o É, processo. gente, olha só. Em 1 hora vai sair um vídeo dela, tá? Já tá editado, já tá tudo prontinho, tá bom? Eu já deixei programado lá. Mas eu vou divulgar aqui nas redes sociais. Vai sair o vídeo dela, eu explicando o caso dela, passo a passo, como que foi. Ela já assistiu o vídeo, aprovou, deixou postar lá. Eu quero agradecer de novo, mais uma vez, tá? Por você estar aqui, tá? Você quer deixar uma mensagem aí para as meninas que estão Ah, esperando? eu que te agradeço por ter me aturado, né? Meu estresse, minha ação, as noites que a gente conversava e tal, você sempre me acalmando ali. Não, 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 não é assim, mulher, calma, não sei o quê, não pede passaporte, não manda e-mail. Loucura, É, muita loucura. gente, foi Ai, muita gente, só peço para loucura. vocês assim, terem paciência, né? Eu, dos 60 Paciência. dias não vai passar de 60 dias, tá? É o prazo É que que eu eles tenho dão fé. lá no e-mail. É Não verdade. adianta ficar mandando o e-mail que a resposta vai ser sempre aquele automático lá. Não adianta. Então é esperar mesmo, ter paciência, né, ali para não estressar o relacionamento, para não ninguém ficar ali que nem louco, Ansioso né? demais, é verdade. Ansioso, né? Porque a ansiedade, ela corrói por dentro, né? Então eu já estava assim, eu já estava nesse nível, Desse né, de nível. estresse, de ansiedade. Então, tenham paciência, vai dar certo. Vai. Logo, logo aí vocês vão estar com o passaporte aí em casa, o pacote. Vai dar tudo certinho, sim. Gente,